Tudo bem, galera? Matheus Starling aqui e o tema hoje é o seguinte: eu peguei essa frase aqui do Steve Vai que eu joguei lá no Instagram e acaba sendo um assunto recorrente. Olha o que o Steve Vai falou aqui. Eu estudava todas as horas disponíveis do meu dia, ou seja, isso é obsessão. É essa obsessão que leva à maestria. Você tem como ter esse domínio, né, do seu instrumento, da música, sem ser obsessivo? Então vamos debater sobre esse assunto, mas eu já te peço a sua opinião. Como que poderia chamar esse nosso quadro? Todas as semanas eu venho aqui e falo sobre um assunto aleatório. O que você acha? Sugere para mim aí que eu preciso do nome de um quadro, porque eu vou começar a postar com mais frequência no YouTube. Eu tô animado agora, os meus vídeos estão circulando mais, sabe por quê? Que vocês estão me ajudando. Sabe como que você pode me ajudar? É só você assistir o vídeo até o final. Comentário é lindo, me ajuda demais. E se você gostar tanto desse vídeo, você compartilha comigo, tá? Essas coisas de like já não precisa nem pedir mais. Se você caiu de paraquedas, sou o Matheus Starling, diretor da Starling Academy of Music, que é a maior escola de guitarristas do Brasil. Você pode estudar virtualmente com a gente, tá bom? E o link da escola tá aqui na descrição. Esse é um canal para guitarristas, professores de música e entusiastas. Então vamos ao tema. Então o primeiro ponto é meio que óbvio, mas a gente precisa reforçar e até debater um pouco sobre isso. Ninguém se tornou incrível na música praticando pouco. Tem um livro bacana, eu esqueci o autor, mas eu vou botar aqui embaixo para vocês depois, Só os Paranoicos Sobrevivem. É um livro dentro da área de tecnologia, mas o que acontece? Essa obsessão por algo, né, ao longo de toda a história, fez com que a arte, a ciência avançasse. Sempre a gente precisa de pessoas que estão na vanguarda, que estão colocando muito tempo, estão colocando a vida sobre alguma coisa. E isso é importante salientar porque está tudo bem se você não é o cara que vai ficar o dia inteiro com o seu instrumento na mão, você tem a sua vida. E é legal você refletir sobre isso para que você não fique desejando um resultado que é impossível você alcançar com meia hora por dia, 50 minutos por dia, que inclusive eu falo sempre, você pode evoluir muito bem com esses 30, 50 minutos por dia se você estuda de forma deliberada, se você senta com um propósito em mente. E esse propósito em mente é sempre um ponto que a gente precisa debater aqui. Então ninguém se torna realmente relevante, grandioso, alcança a maestria praticando pouco. Aí você pode falar assim, pô, Matheus, mas tem vários caras, por exemplo, de bandas e etc., que nem tocavam tudo tão bem assim, eles mesmos diziam que não praticavam tantas horas assim. Olha só como que isso pode ser uma percepção errada. Muitos caras não se tornaram virtuosos na guitarra, mas eles se tornaram grandes músicos de banda. Eles passavam tanto tempo ensaiando, percebendo a música de outros músicos, que quando eles trabalhavam em conjunto, eles se tornavam únicos. Então não é somente a respeito de praticar o dia inteiro para se tornar um cara que toca rápido. Não é a respeito disso. Então o compositor, ele pode ser um cara que seja um músico mecanicamente insignificante, mas ele passa o dia inteiro tentando compor. É letra, é harmonia, ele rouba um pedaço da música de um cara, tenta trazer para dele, ele faz uma música, rabisca, pega um trecho, põe na outra, e ao longo desse tempo ele vai se desenvolvendo. Então percebam, essas pessoas estão colocando o tempo na música, cada um coloca de uma maneira. Como nós somos um canal aqui que a gente sempre fala sobre estudar música, e eu passo muitos exercícios, muitas aulas para você, a gente precisa abrir a nossa mente em relação a essa discussão. Então não é somente a respeito de se tornar um virtuoso nesse sentido mecânico, sobe, desce, rápido, tal. É muito mais amplo que isso. Mas independentemente do caso, as pessoas se entregaram muito acima da média para chegar a um patamar de maestria. Então, um ponto que não tem muita discussão. Quanto mais tempo você colocar, maior a sua chance de se tornar relevante, de se tornar bom, de se tornar um maestro na música. E por que isso é meio óbvio? Porque não existe nenhum tipo de prática nesse mundo que você não erra. E eu, por exemplo, como professor, não tenho como passar para um aluno algum tipo de treinamento que fala assim, ó, não existe erro. Você vai olhar para isso aqui, você vai entender, você vai tocar, vai acertar na hora. Não existe isso, né? Errar, não acertar o alvo, mas você sabendo onde você quer chegar, faz parte desse processo.
Então você precisa errar e precisa errar muitas vezes para que você consiga acertar. Isso faz parte do processo. Você observa até no próprio livro da Carol Dweck, que fez uma análise muito bacana sobre essa mentalidade de crescimento das pessoas que curtem esse processo de estar ali obsessivamente praticando. O que acontece? A pessoa ela curte esse processo. Cara, eu errei, eu fiz de novo, pô, já melhorei. Né? A pessoa ela está nesse processo e não somente pensando lá no final, né? Num pódio, num reconhecimento, num aplauso. Então guarda essa frase aqui, você precisa gastar tempo errando para que você consiga fazer certo. O segundo ponto não é somente a respeito do número de horas que você coloca, mas da qualidade dessa prática, tá? O Anders Ericsson, no livro que eu sempre cito aqui, que é o livro PIC, que fala sobre estudo deliberado, ele fala algo muito interessante, que é sobre as 10.000 horas para você alcançar a maestria. Inclusive, esse artigo foi mal interpretado, né, por outras pessoas. Né? O Malcolm Gladwell, no livro dele Outliers, ele falou exatamente sobre esse artigo, né? E o próprio Anders Ericsson citou essa análise do Malcolm Gladwell como equivocada. Ele falou assim, Malcolm, você entendeu o que é a respeito de 10.000 horas, que é mais ou menos uma conta aproximada para você se tornar um maestro. Mas não é somente 10.000 horas. Você precisa praticar de forma assertiva, sentar com esse objetivo em mente. E todo esse livro de Anders Ericsson é a respeito da prática deliberada. Então ele passa ali o ponto a ponto de como deve ser essa prática. Mas é importante que você leia o livro, porque ali ele mostra o passo a passo, inclusive muita coisa envolvida ao lado da música, tá bom? Então essa leitura é muito recomendada para quem é músico. E é engraçado porque tem um outro livro chamado Por que os especialistas, os generalistas vencem no mundo dos especialistas, que faz um contraponto sobre essa ideia do Anders Ericsson. Não é a respeito das 10.000 horas, isso aí é meio que uma concordância, né? Uma aproximação. Mas o que esse livro faz de contraponto é que essa prática deliberada, muitas vezes ela funciona mais para uma área de extrema previsibilidade, como por exemplo o xadrez, a música mais erudita, né? Então ele faz esse contraponto com o jazz, por exemplo, que é uma música um pouco mais aberta. Não vou entrar nesse debate, até porque é um debate super profundo de especialistas. Mas independentemente do que você acredita ou pensa sobre isso, um ponto comum é que você precisa colocar tempo ali e você precisa estudar de forma assertiva. E o exemplo clássico disso, fácil de você entender uma analogia, é pensar num motorista de Uber, que fica às vezes 10, 12 horas por dia dirigindo o carro, e um piloto de Fórmula 1, que às vezes o cara está praticando 3, 4 horas no volante, e quem se desenvolve mais rápido, quem tem mais habilidade, não preciso nem falar. Então a questão toda não é somente o número de horas. Você não se tornará um piloto de Fórmula 1 praticando meia hora por dia. Mas você também não se tornará um piloto de Fórmula 1 praticando 10 horas por dia de forma inadequada. Na música é a mesma coisa. Terceiro ponto, aptidão é o que a gente chama de dom. Existe? Sim, existem pessoas com maior aptidão, mas isso não é o maior ponto determinante para você chegar ao nível da maestria. Mas, Matheus, é você que está dizendo isso? Não! São vários autores, como Anders Ericsson, como a Carol Dweck e várias outras literaturas que eu já citei aqui em vídeos anteriores, e que o ponto principal não é a respeito de como você começa, mas sim como é essa sua caminhada. Porque vamos dizer que você pega uma pessoa que realmente tenha mais aptidão, e você coloca ela num ambiente ruim, e você pega uma outra pessoa de menor aptidão e você coloca ela num ambiente bom, com os melhores professores, com maior direcionamento, e essa pessoa estuda talvez no mesmo número de horas que essa outra pessoa que tem maior aptidão, o que acontece é que a chance dessa pessoa que tem todo o direcionamento adequado alcançar a maestria é maior. Então, para resumir a ideia, é uma combinação de fatores que vão te levar a alcançar esse nível de maestria. E, independentemente se isso é importante para você ou não, fala, Matheus, para mim, eu estou muito satisfeito com coisas bem menores. E é importante você entender isso também, porque independentemente do nível que você quer estar daqui a um tempo, se você entende esses pontos que eu falei, isso vai mudar tudo para você também. Quanto maior a sua percepção sobre o que importa de verdade, essa sua mudança de mentalidade, isso vai tornar o seu aprendizado muito mais agradável, você vai ter mais paz para entender que a evolução ela é progressiva e que ela está acontecendo.
e a sua chance de desistir vai diminuindo. Por isso que o grupo de fomento é tão importante. O meio que você convive, a mentalidade das pessoas que estão ali, isso muda tudo. Porque se você está no lado de pessoas que estão te incentivando, você olha para os seus colegas, eles estão evoluindo, você começa a perceber por que eles estão evoluindo, você começa a olhar a evolução deles, você começa a discutir sobre isso, você começa a pensar mais sobre isso, a sua percepção sobre evolução na música vai mudando. Hoje mesmo eu estava na academia malhando, estava ouvindo música, estava ouvindo Joshua Redman, e ele começou o improviso dele basicamente com o mesmo motivo. E a maneira como ele foi se desenvolvendo, eu estava malhando, estava rindo. Por eu estudar desenvolvimento de motivos, eu tenho um caderno de transcrições sobre motivos, o que acontece é que eu consigo identificar mais rápido, eu consigo identificar como ele está se desenvolvendo, eu consigo perceber quando ele volta em algum momento. Então você acaba tendo um ouvido mais educado. Quanto mais preparada está a sua mente, mais você fica absorvendo de todos os lados. Para a gente fechar aqui, você precisa ter consciência que você sair do 0 até o nível 10, tá? Numa escada de 0 a 1000 ou de 0 a 100, é rápido. No início, qualquer progresso ele é significativo, mas todo mundo começa a encontrar alguns pontos que a mudança será em pequenos detalhes. E é muito difícil para você observar sozinho quais são esses detalhes. Por isso que eu sempre digo que esse meio, a orientação, ela é sempre importante, porque você vai chegar num ponto que, se você não muda pequenos detalhes, você não avança mais. Então eu queria saber de você, o que está te travando? O que você sente que te trava? Você sentiu que alguma coisa que eu falei aqui fez sentido para você e você consegue revisitar algum desses pontos e mudar? Comenta aqui para mim, eu quero te ajudar, eu quero usar todos esses dilemas para criar novos vídeos, tá bom? Então é importante que você comente antes de você sair vazando. Não deixe de conhecer a Starling Academy of Music, que é a minha escola virtual. Quando você entra, a gente faz um nivelamento contigo, te passa um cronograma personalizado. Você tem acesso a todos os nossos cursos. É o maior curso de guitarra do Brasil, garantido. E além desses cursos todos, você tem acesso a 10 mentorias ao vivo todos os meses. Você pode ir quantas você quiser, ao vivo com os professores e participar desse lindo e maravilhoso grupo de fomento com os colegas e os professores. Deus te abençoe.